Pessoal, então, boa tarde a todos, né? Aqui é Gilmar Rodrigues, eu sou da coordenação estadual dos programas de vigilância de doenças transmissíveis agudas, aqui da Diretoria de Vigilância de Doenças Transmissíveis e Imunização da Secretaria de Estado de Saúde. Assim, é com grande satisfação que a gente começa esse webinar aqui, né, que fala sobre a vigilância sentinela da síndrome gripal, considerando aí a avaliação de indicadores, né, do período 2024-2025, e também, né, troca de relatos e experiências, né, envolvendo esse sistema de vigilância. Então, aqui a gente tem, né, os técnicos especialistas, né, que trabalham diretamente aí com a vigilância, e o objetivo, nesse momento, é a gente compartilhar os resultados, né, entender o processo de monitoramento, né, da síndrome gripal, que é um sistema, né, nacional, e aí nos próximos minutos a gente vai, então, passar aí por apresentação dos indicadores estaduais e nacionais, né, discutir as experiências e fazer uma troca, né, a partir desse momento de discussão e reflexão voltada aí para fortalecer esse diálogo que a gente tem nesse sistema. Então, de antemão, já agradeço aqui a todos, né, principalmente os palestrantes que estão aqui convidados, né, e perguntas a gente responde ao final, e agradecer e começar, então, esse webinar, que inicia, então, com a apresentação daqui da colega, né, referência técnica dos doenças respiratórios, a Bruna Dias Tourinho. Né, Bruna, fica à vontade. Boa tarde a todos. Obrigada, Gil. Gente, eu vou compartilhar aqui, vocês vão me falando se estão vendo a minha tela, tá bem? Ok, estamos vendo, sim. Deu? Sim, ouvindo Ok. você bem. Ok, pessoal, então vou iniciar. A minha parte aqui, boa tarde, né, mais uma vez. Vou falar um pouquinho sobre a avaliação dos indicadores da vigilância sentinela da síndrome gripal, considerando os indicadores estaduais, tá? E o período de 24 e 2025, tá bom? Então, aqui só para contextualizar, pessoal, vou pedir para desligarem aí os microfones, tá? Então, aqui a contextualização, depois vamos falar do objetivo da vigilância sentinela, as portarias e resoluções, vamos apresentar alguns os indicadores que a gente trabalha, falar um pouquinho das unidades de vigilância sentinela, né, alguns pontos de atenção, algumas atualizações, visitas técnicas e considerações finais. Então, aqui como contextualização, nós temos, né, o Sistema Global de Vigilância e Resposta, a gripe, ele foi criado pela Organização Mundial de Saúde lá em 1952, então não é um sistema de vigilância recente, né? A missão dele é proteger as pessoas da ameaça da gripe, propriamente, né? E ele conta, então, com a colaboração e com o compartilhamento de vírus, de dados e de benefícios, né? Dos diversos países que compõem esse sistema. Esse compromisso foi firmado com 129 Estados-membros, né? E esse compromisso, ele compõe aí o Mecanismo Global de Vigilância, Preparação e Resposta à Gripe. Ele conta com uma plataforma global para monitoramento da epidemiologia da doença. Ele conta com um alerta global para novos vírus de influenza e também outros vírus respiratórios. E ele possui um sistema de recomendação anual para a composição das vacinas de influenza. E, além disso, o suporte e incorporação da Covid em 2020, que nós também podemos observar, né? Em relação ao sistema da vigilância da influenza no Brasil, nós temos que ele foi iniciado no ano 2000, né, quando havia a vigilância epidemiológica da influenza apenas e a vigilância sentinela da síndrome gripal. E em 2009, com a pandemia da influenza, a gente tem a notificação universal de casos VISRAG, né, e óbitos também relacionados à influenza. E a vigilância sentinela passa a ter dois componentes, a síndrome gripal e a vigilância sentinela da SRAG. Tá?
O objetivo da vigilância sentinela, né, vocês já devem estar cansados de ver esse slide, mas eu gosto sempre de colocar ele, é identificar a circulação dos vírus respiratórios, né, considerando a patogenicidade, a virulência, identificar situações inusitadas ou surgimento de novos subtipos, isolar espécimes virais, né, e enviar para o Centro Colaborador de Referência para as Américas e para a Organização Mundial da Saúde, visando a adequação da vacina. Então, ele é um sistema muito bem articulado, assim, nós temos os Centros Colaboradores das Américas, temos o envio para a OMS, tem toda uma rede funcionando muito bem, né? E isso contribui para a composição da vacina da influenza no hemisfério sul. E, além disso, a Vigilância Sentinela tem por objetivo desenvolver e divulgar informes e boletins epidemiológicos sobre os vírus, tá? Aqui eu trouxe algumas portarias, alguns marcos legais, né? A portaria lá de 2011, que trouxe o repasse financeiro para implantação, implementação e fortalecimento da vigilância da influenza, essa portaria nacional. A de 2014, também nacional, incentivo financeiro para implantar e fazer a manutenção dos serviços estratégicos de vigilância. E aqui na SES, a gente também tem a descentralização de recursos, né? A última resolução foi de 2023, que teve a 9146 e a 9212, que tem regras para financiamento e manutenção desses serviços, né, que inclui a vigilância sentinela de influenza e outros vírus, a síndrome diarreica aguda e da toxo. E atualmente nós temos em Minas Gerais 30 unidades de vigilância sentinela da síndrome gripal, né, das quais 7 são financiadas pelo Subsistema Nacional, 20 pelo subsistema estadual e 3 são financiadas com recursos do próprio município, né? Existem aí propostas futuras para expansão de mais unidades, né? Englobando aí a região norte, centro e sudeste. Pensando no recorte de macro-regionais, nós temos todas as macro-regiões com unidades sentinelas, mas ainda assim nós temos algumas áreas que é necessário colocar mais unidades sentinela. E aqui são os indicadores programáticos que nós trabalhamos no âmbito da Secretaria de Estado, né? É o indicador de coleta de amostras, 80% da coleta, considerando como meta 10 amostras semanais, a digitação de agregados semanais, pelo menos 90% das semanas epidemiológicas com agregado digitado, a oportunidade da digitação, que é 48 horas entre o tempo do atendimento e a digitação no sistema, a imunização de trabalhadores de saúde, né, considerando aí os sistemas nacionais de imunização, a produção de boletins epidemiológicos, pelo menos um boletim por semestre, e o encerramento oportuno, né, que prevê que pelo menos 90% dos registros sejam encerrados oportunamente, considerando aí o tempo de 30 dias após a notificação. Vou trazer um pouquinho do cenário epidemiológico, né, considerando 2024 e 2025. Então, avaliando os vírus identificados na vigilância sentinela, né, e fazendo um comparativo entre 2024 e 2025, a gente observa que o vírus com maior prevalência aí identificado foi o rinovírus, tanto em 2024 quanto em 2025, né? Segundo lugar, o vírus sincicial respiratório. Notem que 2025 ele teve uma proporção muito maior quando comparada a 2024. Esse ano a gente teve uma sazonalidade, né? E isso a gente observa também na sentinela. Então, 13,1% dos casos dos vírus identificados, né, na vigilância sentinela foram vírus sincicial respiratório. Na sequência, a influenza A não subtipada, outros vírus respiratórios, adenovírus, o Covid esse ano, agora nas últimas semanas epidemiológicas, é que ele está começando a aparecer com mais evidência, eu vou mostrar isso adiante, mas comparando 2024 com 2025, a gente nota que o Covid ano passado foi o segundo vírus mais identificado e esse ano ele já ficou um pouco mais para trás, né? E na sequência, outros vírus. Aqui eu trago uma série histórica por semana epidemiológica e por ano, né? Então, quando a gente pega ali 2024, fim de 24 para início de 25, a gente nota em amarelo ainda a presença da influenza B, mas que ao longo das semanas epidemiológicas de 25 ele vem diminuindo.
Lá pela semana 15, 16, a gente começa a observar em 2025 o aumento do sincicial respiratório, que ele está nesse tom vermelho, né, meio bonina, e um pouco mais à frente, mas ainda concomitante com o sincicial respiratório, a gente vê a influenza A, né? Aqui aparece em tons de azul aí no gráfico, então a gente aparece aí muito influenza A não subtipada, né? A influenza pandêmica, né? Que foi o que mais marcou até agora no ano, né? Foi influenza sincicial. Tanto na Sentinela quanto nos casos de SRAG também foi o que mais acometeu o estado esse ano e provavelmente o Brasil como um todo. E a partir da semana 31, 32 aí de 2025, a gente observa já a redução desse pico de influenza A e o incremento do SARS-CoV, né? Esse é o cenário que nós temos. Foi um ano, está sendo ainda, né, um ano bastante pesado em relação à sazonalidade. Nós tivemos aqui bastante trabalho. Acredito que todas as unidades Sentinela e todos os técnicos de vigilância epidemiológica também vivenciaram esse momento esse ano. Aqui uma distribuição por vírus respiratórios e por faixa etária, né? Quando avaliamos o COVID, a gente observa aí, como eu já disse, a partir da semana 30 desse ano, um aumento desses casos de COVID, e a distribuição por faixa etária, ela comete aí acima de 10 anos até a faixa etária de 60 a mais, né? O sincicial respiratório, podemos observar que predominância e quase 60% dos casos de síndrome gripal da sentinela é em menores de 2 anos. Tivemos aí um pico bastante evidente esse ano, durante quase que ele inteiro, agora que está começando a diminuir um pouco. A influenza A, aqui eu coloquei todas as influenzas que a gente teve no painel, influenza pandêmica, não subtipada e H3N2, também com um pico bem evidente aí no ano de 2025, e a sua distribuição é bem homogênea, considerando as faixas etárias, mas observa-se principalmente aí de 10 anos para cima, com uma maior proporção de casos. A influenza B, nós tivemos ela principalmente no ano de 2024, né? O início de 25 ela já vem com um decréscimo, e há um predomínio aí em indivíduos jovens da influenza B, né? E agora falando um pouquinho dos resultados dos indicadores, que é a proposta inicial aqui desse encontro, né? Eu vou fazer um comparativo com 2024 e 2025, a partir dos valores atingidos, né? Então, considerando o primeiro indicador, nós temos o percentual de casos de síndrome gripal com coleta de amostra em relação ao preconizado. Então, esse ano, a gente teve a publicação de um documento orientando o número de amostras semanais, pelo menos 10 amostras para todas as unidades Sentinela, sendo a meta pelo menos 80%, né? E comparando, né, 2024 com 2025, a gente observa que 2025 nós tivemos uma melhora importante aí desse percentual, né? Ainda estamos com o resultado parcial desse resultado, 92,1%. Ano passado nós atingimos 84,9%, né? Algumas unidades de vigilância tiveram redução desse percentual em 2025 comparado a 2024, que é Resplendor, Montes Claros, BH na unidade norte, Teófilo Otoni, Alfenas e BH na unidade oeste. A manutenção em Fabriciano, Varginha, Ituiutaba, Congonhas, Pampulha, Venda Nova e Barreira, em Belo Horizonte, Paracatu, e a maioria aí teve um incremento importante do número de coleta de amostras. Então, gostaria até de parabenizar todas as unidades envolvidas, né, porque tivemos um bom resultado. E, além disso, a gente teve esse incremento de meta de número de amostras semanais. Em relação ao segundo indicador, que é o percentual de semanas com informação de agregado semanal, né? Esse indicador, ele exige que a gente insira lá no CIVEP o percentual de número de atendimento geral, atendimento por síndrome gripal, distribuição por sexo e faixa etária. Em 2024, a gente teve 96,4%, em 2025 até agora 96,2%. Então, estamos mantendo um excelente resultado, considerando que a meta é 90%.
É esse aqui, desculpa, gente. Esse, do agregado semanal. 90%, o resultado de 24 é 95,8%, o resultado de 2025, 97,4%, né? Aqui a gente observa que o resultado parcial a gente ainda tem alguma redução do número de agregado semanal desse ano em relação a 2024, tá? Principalmente nas unidades de Betim, Contagem, Ouro Branco, Resplendor, Montes Claros, Belo Horizonte, Barreiro, Centro-Sul, Nordeste, Venda Nova, Bertópolis, Congonhas, Diamantina, Teófilo Otoni, Paracatu, Berlândia, Divinópolis, Manhuaçu e Varginha. Então, esses que eu acabei de falar agora estão com um percentual um pouco abaixo quando comparado no ano passado, né? Não chega a ser um resultado negativo, porque a gente está acima da meta, mas nem por isso, né, não seja importante a gente verificar o que está ocorrendo e correr atrás dessa digitação semanal, tá? Tivemos incremento em Muriaé, Pouso Alegre, Tuiutaba e Uberaba em relação ao ano passado, e é isso. Agora sim, a oportunidade da digitação, esse indicador, ele compara o momento do atendimento do paciente e o momento da notificação da ficha no CIVEP. A meta é que isso ocorra em até 48 horas, né? A meta de 90% dos casos digitados em até 48 horas. A gente teve 96,4% de resultado em 2024, em 2025, 96,2%, então o resultado está igual. Algumas unidades com a redução, Uberaba, Muriaé, Valadares, Resplendor, Montes Claros, Divinópolis, Teófilo Otoni, Manhuaçu e Coronel Fabriciano. Outras unidades com incremento, como Berlândia, Contagem, Paracatu, Ouro Branco, Diamantina e Betim, né? E aí fica, né, a nossa observação de tentarmos manter esse resultado e verificar esses fluxos de digitação de fichas. Mas, de forma geral, a gente está acima de 90%, né? Tem uma unidade aqui, que é o Berlândia, que está 89,9%. Fora isso, a gente está acima da meta já. Em relação ao encerramento adequado, esse parâmetro aqui, ele não está no indicador que está contemplado lá na nossa resolução estadual, mas por conta da importância da qualidade dos dados, né, e da digitação desses dados, a gente resolveu trabalhar ele, colocar ele no nosso boletim semanal, já tem algum tempo que a gente faz isso, e ele, às vezes, as pessoas perguntam, né, tem dúvidas de como que a gente calcula ele nada mais é que a verificação de 4 variáveis preenchidas, né? Então, as 4 variáveis precisam estar preenchidas. Preencher 3 é meta não atingida, preencher 2, meta não atingida, e são as 4 variáveis aqui: requisição do GAL, PCR resultado, classificação final e data de encerramento, tá? Em 2024, a gente teve 98% de encerramento, de encerramento adequado. E em 2025, a gente está com 87%, tá? Então, a gente está aquém. E desses resultados, a gente tem os que já foram preenchidos, né, que estão adequados, os que não estão adequados e os que estão aguardando serem preenchidos. Então, a gente tem 11,4% ainda nesse limbo, aguardando o preenchimento, ainda está em período de encerramento, né? Mas 11,4%, provavelmente muitos desses casos, né, já estão hábeis, assim, para serem encerrados. Então, é importante revisar a completude para poder encerrar isso da melhor forma possível, com a melhor qualidade possível, né, preenchendo esses campos adequadamente. Apesar de ser um resultado parcial para 2025, a gente pode considerar que a gente teve uma queda importante aí, né? Então, fica aí o recadinho para que as unidades verifiquem o preenchimento dessas variáveis e o preenchimento da ficha como um todo. Tá? E aqui, considerando o encerramento oportuno, né? O encerramento oportuno, ele avalia o encerramento em até 30 dias após a notificação desse caso, né? A meta 90%, ano passado 73,1% de casos encerrados, e esse ano a gente está em 73,2%, ou seja, estamos da mesma forma,
mas a gente tem uma inversão aí de unidades. Ó. A gente observa que Montes Claros e Resplendor, por exemplo, eles têm uma queda muito importante no percentual de encerramentos esse ano, quando comparado a 2024. E, em contrapartida, algumas unidades que em 2024 estavam com encerramento baixo, que são Bertópolis, Fabriciano, Valadares e Uberaba, esse ano já se organizaram e estão com um percentual muito mais elevado de encerramento, né? Então, é muito importante que, principalmente, Montes Claros, Resplendor, Alfenas teve uma quedinha também. A gente tem que considerar que existem ainda alguns casos que não estão, né, com resultado liberado, etc., ainda não está no período adequado para encerrar, mas é importante fazer a revisão desses casos, porque é bastante provável que tenham casos aí que já possam ser encerrados e não estão ainda, tá? Então, aqui, destaque para quem teve a redução de percentual de encerramento: Montes Claros, Resplendor, Alfenas, Muriaé, Teófilo Otoni, Uberlândia, Contagem, Venda Nova e Barreiro, de BH, e os que tiveram incremento também: Betim, Belo Horizonte, na região norte, Pouso Alegre, Varginha, Ouro Branco, Bertópolis, Fabriciano, Valadares e Uberaba. Né? Então, para essa turma que teve incremento aí, os parabéns, e os demais que busquem esses casos para eles serem encerrados. O outro indicador é a produção de boletins epidemiológicos, tá? Aqui, gente, o boletim a gente avalia anualmente. Então, esse ano a gente pediu a produção de boletins relacionados a 2024. Então, eu trouxe dos anos anteriores, né? Que foi 2023 e 2024. Então, a meta é um boletim semestral, né? A gente observa que de 2023 para 2024 nós tivemos aí uma melhora de cumprimento desse indicador, né? A maioria das unidades produziram e encaminharam boletins. Algumas unidades produziram apenas um boletim para o ano todo. Então, eu destaco aqui, né, para verificar se foi isso mesmo, ou se tiver produzido um outro boletim, não tiver encaminhado, ou se encaminhou e eu não acusei o recebimento. Vocês fiquem à vontade para a gente entrar em comunicação aí. Aqui apenas Diamantina, que eu não observei produção de boletim nem para 2023, nem para 2024, né? E os que não produziram em 2023, a maioria produziu em 2024. Então, houve aí uma melhora em relação aos 2 anos. Aqui alguns modelos de boletins, né? A gente recebe diversos boletins, muitos fazem boletins caprichados e realmente dedicam aí algum tempo, né? Produzem e divulgam isso na unidade Sentinela. Isso é muito importante, porque é também um reconhecimento do trabalho que está sendo feito, a divulgação, e com isso a gente acaba estimulando o diálogo, né? Com o corpo clínico, com os funcionários das unidades, etc. O outro indicador é o percentual de trabalhadores de saúde com dados de imunização. Esse aqui nós podemos considerar que é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Muito embora ele já tenha apresentado uma melhora relevante quando a gente avalia, pelo menos assim, visualmente, de 2023 para 2024, né? E isso provavelmente aconteceu porque nós tivemos em fevereiro uma videoconferência onde a gente abordou a questão da imunização. Foi uma videoconferência com a presença de colegas da coordenação da imunização, coordenação da saúde do trabalhador. Então, a gente trouxe em evidência a importância da imunização, da organização, tanto no âmbito da imunização propriamente, quanto na saúde do trabalhador, né? Então, a gente acredita que essa melhora foi atingida aí com essa discussão e tudo. Sabemos que é um indicador difícil, né? A gente tem diversas barreiras aí para poder calcular e etc. Mas, em relação a 2023 para 2024, a gente nota aí, ó, foram 4 unidades Sentinela que ainda não enviaram a produção da imunização, né? Esse cálculo da imunização. Montes Claros encaminhou parcialmente, porque ele não trouxe a totalidade dos funcionários do hospital, que é a unidade Sentinela, e a gente cobra isso, mas de forma geral a gente teve essa melhora, tá? Aqui eu trago algumas ações realizadas nesse ano, né? Então, nós tivemos 4 visitas de supervisão. Em agosto, nós tivemos em Manhuaçu, em Uberlândia, em Uberaba, em setembro em Muriaé, que eu fui por último, né? Tem 2 semanas que eu estive lá.
Notem que a gente começou as visitas tarde esse ano, que normalmente as visitas a gente tenta fazer no início do ano, né, no primeiro semestre, mas esse ano, por causa da sazonalidade, do aumento de demandas aqui, a gente conseguiu mais para o segundo semestre, e é sempre muito rico, né, gente, a gente visitar o território, estabelecer conversa ali com as pessoas. Tivemos em fevereiro desse ano um webinar com orientação para a produção de boletins epidemiológicos sobre a imunização de trabalhadores, né? E a questão também da saúde do trabalhador. Então, também foi um webinário bem legal com nossos colegas aqui da secretaria. Além disso, a gente produz boletins semanais da Vigilância Sentinela, né? Que é divulgado via e-mail, é divulgado pelo WhatsApp. Tivemos a oferta do curso EAD da Vigilância das Síndromes Gripais pelo Ministério da Saúde. Se não me falha a memória, esse curso está acontecendo, é a segunda turma, né, que eles oferecem vagas aqui para Minas Gerais. E tivemos durante todo o ano também diversas ações relacionadas à conexão viral, inclusive essa vídeo está sendo uma delas, né? Então tivemos aí pautas diversas, todas relacionadas a vírus respiratórios, pautas de sarampo, pautas de SAG, pauta de imunização, de surto, de laboratório. Então tivemos aí várias apresentações ao longo do ano, todas elas gravadas, tá? E, além disso, a qualificação de dados, né? Esse ano nós tivemos o segundo monitoramento de uma resolução para enfrentamento de emergências de saúde pública. Então, foi um indicador relacionado ao mapeamento do sistema de vigilância dos vírus respiratórios. Então, no ano passado, a gente já tinha orientado como fazer esse mapeamento, mas ele foi feito parcialmente, e esse ano ele foi feito completamente. Então, também tivemos essa demanda durante o ano. E, como eu já disse, esse ano nós tivemos aí, ainda estamos, né, com o COI da Síndrome Respiratória Aguda Grave, porque tivemos uma sazonalidade bem exacerbada esse ano. Então, estivemos desdobrando aí sobre diversas ações, toda a equipe. E como conclusões e recomendações, né, a gente destaca mais uma vez que a vigilância sentinela é um eixo fundamental da vigilância dos vírus respiratórios, né? Não podemos esquecer do potencial epidêmico e pandêmico dos vírus respiratórios. Então, a gente precisa estar continuamente trabalhando essa vigilância, né? É uma vigilância que deve ser trabalhada de forma integrada, como vocês podem ver, não é um programa simples, a gente tem SRAG, a gente tem sentinela, a gente tem Covid, influenza, outros SUS, temos painéis, nossos bancos são pesados, né? Tem o eixo da assistência farmacêutica, atenção básica, insumos, enfim, diversas frentes. O monitoramento e avaliação contínua dos indicadores, a gente consegue fazer isso, né? E fica aí como observação o encerramento oportuno, a produção de boletins e a imunização dos trabalhadores como possibilidade de melhorias, pensando nos indicadores estaduais, né? Então, mais uma vez, a gente chama atenção para que os municípios e as unidades de vigilância sentinela se desdobrem sobre essas atividades, tá bom? Muito obrigada e parabéns pelos resultados atingidos aí por todos. É isso, pessoal. Ok, Bruna, né, agradeço a riqueza de detalhe, né, da vigilância. Eu acho que o resultado disso, essa síntese, é o produto da unidade, de todas as unidades sentinelas, e serve também para a gente ter aí um parâmetro, um feedback de como que a gente está, o que que a gente pode trabalhar para manter essa qualidade da vigilância, que é imprescindível, principalmente para a detecção do cenário e também compor as vacinas hemisféricas anuais, no nosso caso, hemisfério sul, que são a proteção contra a influenza e que se pauta no trabalho de vocês, né? Então, pessoal, dando seguimento aqui à programação do binário, então agora, né, eu trago a apresentação da qual vou trazer informações sobre a avaliação dos indicadores, né, nacionais, considerando o caderno de análise e monitoramento, né, da síndrome gripal no Brasil, com ênfase aqui nos dados do
conjunto do nosso estado. Vou compartilhar a tela. Estão vendo a tela? Estamos, Gil. Então, né, mais uma vez, né, uma boa tarde a vocês, né? Então, eu sou o Gilmar Rodrigues, né, e agora eu passo aqui os dados da semana 1 à semana 38, né, de 2024 a 2025, né, para relação aos indicadores nacionais de monitoramento e avaliação do desempenho das unidades sentinelas do Estado. Então, considerando esses indicadores, eles estão pautados no caderno de análise de indicadores das unidades sentinelas, né, do Brasil. Esse indicador, ele avalia, né, em termos de uma matriz de resultados, 4 indicadores que consideram análise de processo, né, que envolve a vigilância de síndrome gripal, e 5 indicadores que envolvem, né, análise de qualidade da rotina. E aí, sobre o conjunto desses 9 indicadores, temos, então, uma análise de desempenho total, né, das unidades sentinelas. Todos os estados passam por essa avaliação e, a partir da implantação desse caderno, isso passa a ser uma rotina avaliativa dos estados. Então, como indicador de processo, a gente inicia aqui com o indicador 1, que avalia o percentual de semanas epidemiológicas com envio de dados agregados, onde o método de cálculo ele segue a avaliação do número de semanas com registro da informação agregada de consultas e atendimentos sobre o número de semanas existentes, né, e multiplica isso por 100. Sobre essa taxa, temos uma meta de pelo menos 80% dos indicadores. O Estado de Minas Gerais, nesse quesito, na avaliação, a gente alcançou o indicador, ou seja, né, proposto com 98% de resultado, o que estaríamos, né, dentro da faixa atingida, né, de qualidade, o que mostra que esse indicador, na nossa rotina de Estado, ele tem alcançado a expectativa. E aí, né, qual que é a estratégia que a gente recomenda e mantém para que esse indicador se mantenha, né, adequado, que é fazer um monitoramento regular do indicador, né, publicar periodicamente, semanalmente, o indicador através dos boletins, rotina, como a Bruna bem trouxe, e discutir em cima, né, das diferenças, quais são as formas para obtenção desses dados, né, conforme a realidade que cada unidade sentinela possui. Partindo para o segundo indicador, né, dentro dos 4 primeiros de processo, temos o percentual de coletas de amostras de síndrome gripal, né, nas unidades sentinelas, onde o método de cálculo é o número de semanas com o envio das amostras preconizadas por serviço, sobre o número de semanas ativas multiplicadas por 100, onde a meta é 80%. Nesse indicador, o Estado de Minas Gerais, no conjunto das unidades, ele alcançou 99%, né, o que também mostra um indicador consistente com a nossa expectativa, né, e aí parabenizando o conjunto das unidades por permitir que o Estado chegasse nesse número. E aí o que nós discutimos em relação a recomendações de melhorar ou manter esse indicador, né, positivo, é avaliar as notas técnicas de referência, onde temos aqui inicialmente a nota técnica 6, né, de 2023, a nota técnica número 1 de 2025 da coordenação, que fala sobre o envio das amostras, manter o monitoramento contínuo para esse indicador se manter, né, a publicação semanal desses resultados via boletim, quando necessário, né, fazer as correções através de discussão e orientações das formas de identificação dos casos de síndrome gripal nas unidades sentinelas e orientação sobre os fluxos de envio de amostras ao LACEN. Continuando, então, né, sobre a nota 6, tínhamos, então, uma meta anteriormente de 5 amostras, né, então o Estado, em 2023, atendendo a recomendação do Ministério, ele foi escalonando o número de amostras por unidade sentinela,
mas só que é a partir da necessidade da gente melhorar essa quantidade de amostras, né, que comparada ao cenário Brasil. Então, na nota número 1 de 2025, a gente passa, a partir de fevereiro, a limitar o número de coletas, né, a 10 unidades, 10 coletas semanais por unidade sentinela, para que possamos ter uma qualidade comparada aos serviços, né, da região sudeste e por recomendação do Ministério, né, onde a gente tinha uma discrepância muito grande em relação ao número de amostras que o nosso Estado trabalhava em relação ao recomendado do Brasil, né? A gente trabalhava muito bem, mas houve essa necessidade de trabalhar uma homogeneidade no processo, um número, né, sustentável de amostras. Né? Então, a partir de então, a nossa recomendação passa a ser para o conjunto de unidades, 10 amostras semanais. E qual que é a método de cálculo, considerando ainda o cenário Brasil para o caderno de análise do Ministério? É o número de amostras de casos de síndrome gripais enviadas, dividido pelo número de semanas ativas no período, multiplicado por 100. É considerado, né, como excelente, né, o meta excelente no Brasil, aquelas unidades que consigam coletar de 4 a 20 amostras semanais. Por quê? Porque existia uma meta, né, recomendada que até 20 amostras, e o que nós agora estamos fazendo é reduzindo, mas continuamos dentro do parâmetro, ou seja, aquela unidade que tem mantido esse percentual, ele tem alcançado os indicadores, considerando a categoria de excelência no processo de trabalho semanal. Okay? E aí, como é que estamos em média das amostras de síndrome gripal? Considerando aí que a média, né, do indicador 3, ela é de 10 amostras, né, dentro do recomendado, o nosso indicador, né, oscilando um pouco, a gente chegou a um resultado de 95%, né, do recomendado, ou seja, estamos dentro aí da meta de 4 a 20 recomendadas, ou seja, também dentro da expectativa e manutenção da qualidade da vigilância no Estado. E qual que é a recomendação, né, que fazemos em relação à manutenção e melhoria desses indicadores a partir da unidade, que acompanhar as notas técnicas orientativas, né, e aqui foi a 6 e a 1 para saber a mudança aqui no nosso estado, fazer um monitoramento do indicador contínuo, né, também a publicação rotineira dos boletins e fazer a discussão e orientação das formas de identificação dos casos de síndrome gripal na unidade sentinela, que permita, então, a escolha das coletas adequadas. O quarto indicador de processo também, ele mede a homogeneidade, que é o percentual de envio de amostras de casos de síndrome gripal, que considera, né, o percentual de semanas com envio de amostras nas unidades sentinelas, mas o percentual de semanas com envio de amostras de caso de síndrome gripal com valores entre 4 e 20 amostras, ou seja, aqui nós vamos medir qual que é o número de semanas que a gente consegue atingir aquela métrica considerada excelente, né, na semana, dividido por 2, onde a meta é que pelo menos 80% ou mais de semanas mantenham essa qualidade. E considerando, né, nossa realidade, né, nessa análise, o indicador de homogeneidade no Estado, ele alcançou 95%, ou seja, também estamos dentro da meta de excelência, né, para esse indicador de processo de trabalho. Né? Então, dentro dos 4 primeiros indicadores, né, temos aí uma qualidade que envolve o processo de trabalho. O que cabe destacar aqui, as unidades que estão abaixo desse indicador são as unidades dos municípios de Bertópolis, Teófilo Otoni e Uberaba. E aí, qual que é a estratégia que mantemos que recomendamos para manter ou melhorar esse indicador, né? É acompanhar as notas, mais uma vez, discutir e apresentar os indicadores nas diversas esferas de atuação, na gestão municipal e equipes técnicas,
no estado, né, via CIB, local, né, para que a gente tenha conhecimento e melhore esse processo de trabalho no território. O indicador 5 de processos agora de qualidade, né? Então agora a gente sai de processos e vai para o indicador de qualidade. Temos o percentual dos registros que atendem a definição de casos de síndrome gripal nas unidades sentinela, ou seja, os casos que se enquadram adequadamente na definição de casos, que é o número de amostras com definição sobre o número de amostras de casos de síndrome gripal coletadas no período analisado V100, onde a meta é 80%. No nosso indicador de qualidade, os registros que atendem a definição de caso de síndrome gripal, atingimos no estado 92% no conjunto das unidades. Cabe destacar que as unidades com baixo percentual nesse indicador são as situadas em Contagem, Teoflotone, Varginha e Congonhas. E o que a gente recomenda para melhorar ou manter esse indicador é a qualificação periódica dos dados, com foco no atendimento à definição do critério de caso, sensibilizar os profissionais à porta de entrada, equipes gestores sentinelas do município, na importância e na qualidade do preenchimento do instrumento, que ele subsidia essa análise, né? E a discussão e apresentação desses indicadores também para o grupo técnico e gestor envolvido, né, periodicamente. Em qualidade, o indicador 6 é a percentual de registro de síndrome gripal com a informação de raça e cor, escolaridade e uso de antirretroviral preenchidos. Isso nós estamos falando em risco, né, em grupo, né, de risco também, e em tratamento adequado, oportuno. Então, o percentual de registro com essas variáveis juntas, né, preenchidas, sobre o número de variáveis avaliadas V100 é a meta de cálculo. E a nossa meta é 80% e mais desse conjunto. E aí, esse é um dos indicadores que a gente teve uma queda, né, comparada, né, aos registros anteriores, estava acima de 90%, né, o estado chegou a 86%, e as unidades que se destacaram, né, nesse baixo desempenho foram Uberaba, né, Paracatu, Ouro Branco, Varginha, Teoflotone, Montes Claros, Congonhas e Divinópolis. O que a gente tem em relação a esses percentuais de forma separada? Raça-cor, né, a nossa média de preenchimento está em torno de 100%. A escolaridade ela cai para 83,6% de preenchimento. E o uso de antirretroviral, 74,5%. Né, chama atenção, né, apesar de ser unidades sentinelas, e como é que esse dado está sendo captado e ofertado no serviço. E é o que a gente recomenda para melhorar e manter esse indicador, né, que é a qualificação periódica dos dados, com foco nessas variáveis, ou seja, consultar se raça, cor, escolaridade e o antirretroviral estão sendo preenchidos, sensibilizar a equipe técnica e os gestores, né, em relação à importância de manter esses dados de qualidade, preenchendo eles e as fichas e reportando isso aos sistemas, discutir, apresentá-los, como estamos fazendo aqui, né, e a avaliação também do uso do antiviral nos casos de síndrome gripal, né, onde essa informação ela é requerida e temos também que, considerando a oferta, né, e os grupos, oportunizar isso e qualificar esse dado. E o sétimo indicador de qualidade, que seria o percentual de amostras de síndrome gripal enviadas que foram processadas pelo laboratório, ou seja, o número das amostras, né, clínicas processadas sendo critérios de resultados, né, laboratoriais sobre o total de amostras analisadas no período vezes 100. A nossa meta, né, também acima de 80% no Brasil. Em relação a esse indicador, né, felizmente também a gente tem alcançado um percentual estado 97%, né, ou seja, dentro do recomendado para envio de amostras, o que mostra a sanidade, a qualidade aí do processo pautado no laboratório, que é a exigência da Sentinela. Recomendações: orientar sempre sobre impactos, né, que envolvem o fluxo de envio dessas amostras ao LACEN, né, o que pode ser um impacto maior em termos de análise
a fase pré-analítica e conservação das amostras. Indicador 8, né, percentual de amostras de síndrome gripal com resultado do RT-PCR em período menor ou igual a 10 dias. Isso para a gente poder entender o cenário, como a Bruna mostrou, da transmissão de vírus, onde o número de amostras de síndrome gripal com resultado sobre o total de amostras, vezes 100, com uma meta de 80%, o Estado tem alcançado 89%, né, do conjunto. Com baixo desempenho, a gente destaca aqui as unidades dentro dos municípios, né, de Uberaba, Teoflotone, Bertópolis, Montes Claros e Resplendor. E para manter a qualidade e melhorar, né, esse indicador, orientar os fluxos de envio de amostra pode ser um impacto, sensibilizar a equipe técnica sobre os fluxos relacionados à sentinela, sensibilizar e orientar os gestores de unidades do município na qualidade também do preenchimento das notificações. E o último indicador de qualidade, né, que é o percentual de amostras de casos de síndrome gripal nas unidades sentinelas encerrados em até 60 dias. Aí lembra a apresentação da Bruna, a gente também faz em 30 dias, considerando o sistema online. Mas nesse indicador que é nacional, é o número nesse prazo de menor ou igual a 60 dias sobre o total de registro no sistema, vezes 100, onde a meta é 80%, o Estado ele tem alcançado também sua meta de 99% do conjunto, né, das unidades sentinelas, mas lembrando lá o que a Bruna trouxe na última avaliação, alguns atrasos nesse ano corrente, que recomenda uma revisão dos dados. Então, recomendações para manutenção e melhoria é monitoramento contínuo, publicação semanal dos resultados, sensibilização das equipes técnicas e gestoras, da unidade do município, né, sobre a importância da qualidade do preenchimento, e a orientação da definição das atribuições quanto a notificar e ter de encerrar o caso. A gente tem que reforçar isso. Ou seja, né, na análise de desempenho total da média dos indicadores até a semana 38 de 2025 no Estado, onde a meta é 80%, né, o Estado ele teve um desempenho médio total de 95%, ou seja, acima da meta recomendada, né, e aqui a gente tem a aranha de todos os indicadores, onde a gente percebe aqui aonde ele teve um decréscimo foi no indicador 8, no indicador 6, né, e no indicador 5, mas a grande maioria aí, né, fazendo com que a gente alcance essa qualidade, e aí parabenizo, né, todas as unidades sentinelas pelo esforço, e, né, aproveito a oportunidade para, né, pontuar aqueles que podem ainda melhorar os seus indicadores. Como discussão, né, em conclusões, o resultado do baixo desempenho ele se deveu, então, à homogeneidade do envio de amostras, né, do processo logístico, a definição de caso, que a gente precisa destacar em alguns serviços, completitude, principalmente em relação àquelas variáveis e outras de tratamento, os resultados do RT-PCR precisam estar dentro desse parâmetro de menor de 10 dias para sermos oportunos, e essa avaliação individual da equipe ela é sempre necessária no conjunto das unidades. Resultados de baixo desempenho e completitude, eles apontam ali para variável principalmente envolvendo antirretroviral, e isso foi um impacto nesse ano, inclusive de casos de SRAG, então a gente chama atenção sobre isso também nos casos de síndrome gripal, e a oportunidade de divulgação desses critérios de uso dos medicamentos, especialmente nos períodos que temos aí pré-sazonalidade e na sazonalidade, para que a gente evite, né, de ficar insustentável em relação à oferta desse tratamento. A comunicação é frequente entre as unidades sentinelas com vistas à correção de resultados satisfatórios é uma recomendação aos serviços, municípios e equipes de vigilância, e as unidades sentinelas atuantes, né, com interlocução frequente nos grupos de WhatsApp, elas têm sido estratégias positivas e comunicadas através do WhatsApp, ofício, reunião, supervisão, e esse é um momento eles têm sido positivos para o conjunto, além também da apresentação anual periódica desses indicadores. Lembrando, né, o Estado, para além do sistema nacional, ele conta também com incentivo financeiro para as unidades do subsistema estadual,
aonde, né, temos ainda a opção de incluirmos, agregarmos mais outras 4 unidades nesse ano, e aí a gente completa possivelmente o número de unidades, né, que o Estado considera, né, nesse momento ideal para cobrir o território e macro-regiões. Propósito segmento que a gente traz, né, é executar as atividades programáticas, como visitas técnicas, webinários como esse, divulgação dos boletins, entre outros, monitorar periodicamente o desempenho das unidades, utilizando também os indicadores estaduais e nacionais. Aí lembra que a avaliação de imunização dos trabalhadores, né, encerramento em 30 dias é uma adaptação do Estado, isso cabe a cada território avaliar a sua realidade, avaliar os novos municípios e unidades sentinela, estamos já fazendo isso, e o recurso, nesse ano, para o subsistema estadual, ele será incorporado à política do Vigiminas, né, é conhecida pela gestão das vigilâncias, e novas unidades que estamos agora em avaliação estão previstas para Promolevade, Curvelo, né, e Juiz de Fora, e possivelmente uma na regional de Januário, e estamos já caminhando sobre isso. Agradeço, desculpe se estourei o tempo, e me coloco à disposição aqui para a gente conversar mais, onde tiver dúvida, né, em relação a esse tema. Pessoal, seguindo o cronograma, né, para que a gente possa atender, né, caso tenham dúvidas no chat, a gente pode responder ao final, né, ou aqui. Eu, né, com grande satisfação, eu convido aqui para também trazer a sua palestra a Maraci, né, da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, né, colega de muito tempo, né, também tem um processo de trabalho, né, no Rio, assim como tivemos oportunidade de ouvir colegas de outro estado, e estamos assim ansiosos também para conhecer a realidade, né, do estado, e sabendo que um dos grandes motivos da gente trabalhar é acompanhar o trabalho de qualidade dos colegas, né, inclusive do Rio de Janeiro. Maraci, obrigado pela sua disponibilidade da equipe, né, eu te passo a palavra, fica à vontade aí para se colocar aqui para o grupo. Boa tarde a todos. Agradeço vocês o convite de fazer falar um pouco da Rede Sentinela do Estado do Rio de Janeiro, né? Antes, vou falar um pouco da minha formação. Eu sou farmacêutica bioquímica, mas tenho com pós-graduação em vigilância em saúde, mas profissionalmente eu comecei minha vida trabalhando no LACEN, uma doença respiratória também, só que é uma respiratória de longos anos, em que desde que o mundo é com tuberculose. Você pode pôr. E depois eu vim para a secretaria, em 2009, na pandemia do H1N1, e sigo até hoje acompanhando a vigilância da gripe, né, e agora a Covid e outros vírus respiratórios. Eu sou servidora e tenho mais de 30 anos de serviço público. Bem, tá todo mundo vendo a apresentação. A Bruna pediu que eu falasse um pouco da organização das ações de vigilância sentinela no estado do Rio de Janeiro. Bem, falando do estado do Rio de Janeiro, ela tem uma população, pelo censo de 2022, de 16.055.174 habitantes. O estado é dividido em 92 municípios, olha, é bem pequeno em relação a Minas, que são agrupados em 9 regiões de governo oficial: região metropolitana 1 e 2, Baixada Litorânea, Centro-Sul Fluminense, Bahia da Ilha Grande, Médio Paraíba, Norte Fluminense, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense e região serrana.
Bem, como a Bruna falou, e eu também volto a repetir, a importância da vigilância sentinela da síndrome gripal. Ela é uma estratégia que foi criada em 2000 para monitorar a circulação dos vírus respiratórios. Também ela ajuda na composição da vacina da influenza através de envio oportuno ao Centro Colaborador de Referência para as Américas e para a Organização Mundial da Saúde, para a gente ter as cepas relacionadas ao hemisfério sul, detectar sazonalidade, surtos de novos tipos virais, fortalecer também a resposta oportuna às emergências de saúde pública. Quando eu cheguei na vigilância da gripe, já havia um processo em andamento através da portaria, a primeira portaria de 2011 sobre a Rede Sentinela, na qual a Rede Sentinela, os municípios escolhidos eram municípios que deveriam ter acima de 300 mil habitantes, e foi oferecido para alguns municípios no estado, sendo aceito, quem fez adesão, lógico, a capital do estado do Rio, o Rio de Janeiro, o município do Rio, São Gonçalo, que é o segundo município mais populoso do Rio de Janeiro, e Niterói. Ao longo das portarias, Niterói acabou não atendendo alguma premissa dessas portarias e ficou de fora por um bom tempo, voltando agora em 2020, principalmente pós a pandemia. Mas São Gonçalo e Rio de Janeiro, eles acompanharam todas as portarias, até que São Gonçalo, que é o segundo maior município populoso do estado, a gente perdeu o profissional que era envolvido na questão da Rede Sentinela. Ele só trabalhava com a Rede Sentinela, e a gente conclui que para a Rede Sentinela a gente tem que ter um profissional específico para isso. E aí São Gonçalo perdeu essa referência desse profissional e acabou deixando de participar da vigilância da Rede Sentinela, voltando agora a querer voltando a participar da Sentinela da gripe. Bem, então, assim, na atual, nós temos apenas 2 municípios, né? E o estado tem 11 unidades sentinelas ativas. O município do Rio são 10 unidades, como está espalhado nesses pontos azuis. Tá? É uma escolha do município do Rio de Janeiro, dessas unidades. Como que eles escolhem? São unidades com grande frequência populacional, em grandes locais onde o atendimento ambulatorial é bem grande, tá? Então, eles que fizeram essa escolha dentro do município. E Niterói, ele tem apenas uma unidade, na qual é uma policlínica também de alta rotatividade de pessoas, e é uma policlínica ao Largo da Batalha, que atende praticamente bastante a região de Niterói. A população do Rio de Janeiro, junto com a população de Niterói, eles compõem mais ou menos quase 42% de população do estado do Rio de Janeiro. Anteriormente, como até a Bruna falou e o Gilmar também falou, a coleta das amostras seriam de 4 a 5 amostras semanais na Rede Sentinela. Porém, com a ampliação, para que possa ter maior variedade de captação de vírus, né, da Rede Sentinela, o Ministério colocou de 4,
a 20 amostras semanais. Então, o município do Rio, ele conseguiu, pactuou com a gente 10 amostras por semana. Oi? Oi. Pode Recebi. ir. Eu estou olhando aqui. Tá. Alô? Pode seguir, Pode Marisa. continuar. Pode seguir? É, Então, o município do Rio pactuou 10 amostras por semana e o município de Niterói, 7 amostras por semana. Nós tivemos uma reunião com esses municípios, esses 2 municípios, sobre essa pactuação. O município do Rio, ele pactuou 10 amostras porque, especificamente, para que ocorra o sucesso de coletar 10 amostras, ele fez contrato de pessoas que trabalham especificamente com a Rede Sentinela. Então, assim, nos indicadores que a gente vai ver adiante, o município do Rio consegue atingir basicamente a maioria das metas. Então, assim, são pessoas exclusivas que estão na linha de frente, na triagem dessas unidades, que captam as pessoas para estarem coletando as 10 amostras por semana. Município de Niterói, ele começou irregular, entendendo de que 4 a 20 amostras você poderia ser começando 4, outra semana 5, 10, 15, 20. Então, a gente conversou com Niterói para que eles pactuassem e a quantidade de amostra que seria a capacidade do profissional que estaria destinado a trabalhar na Rede Sentinela. Inicialmente, eles recebem residentes de saúde coletiva da Universidade Federal Fluminense. Uma das residentes estava participando dessa coleta da Rede Sentinela nessa unidade, que é a Policlínica Largo da Batalha. E, posteriormente, essa colega veio fazer a outra parte da residência com a gente, e ela vem acompanhando a Rede Sentinela aqui no estado, que a gente está tentando fazer essa ampliação para o estado, em todo o estado, pelo menos um município por cada região. Bem, dentro dessas 2 unidades, a gente fez uma avaliação desse desempenho que nós apresentamos ao Ministério. Então, a gente só fez do primeiro trimestre, porque ainda eles não têm conhecimento do segundo, até o segundo trimestre, então eu coloquei só os dados aqui do primeiro trimestre, tá? Respeitando que primeiro eles deveriam conhecer antes. Apesar que o Rio de Janeiro, o município do Rio, ele acompanhou todos esses indicadores na oficina, eles acompanham esses indicadores, eles próprios fazem esses indicadores, e que nesses indicadores eles gerenciam trocas de unidade, como está acontecendo essa semana, em que uma unidade não está atingindo a meta de indicadores, então eles estão saindo de uma unidade na mesma região para uma outra unidade. Está sendo avaliada essa troca pelo Ministério. Então, assim, o próprio município, depois da oficina, está fazendo o gerenciamento das suas unidades, dos indicadores das suas unidades sentinela. Mas observamos que tanto o indicador 6, que fala sobre raça, cor, escolaridade e uso de antiviral, esse indicador é um indicador que tem que ser bem mais trabalhado, né? Ele é um indicador baixo, porém existe a gente ter aquela qualificação contínua desse processo, de ter que estar completando a ficha, de ter que estar conversando principalmente sobre raça-cor,
aqui no estado, nós estamos trabalhando todas os agravos em relação à raça-cor, principalmente da população negra. Então, a gente vem trabalhando sempre as questões de completitude da ficha, porém, a raça-cor ela é bem pouco preenchida, né, no geral daqui dos agravos, então nós estamos trabalhando sobre isso para que melhore esses indicadores, não só da vigilância da vigilância sentinela, como também os indicadores dos outros agravos. E o indicador número 1, que é o envio dos dados de agregados semanais. Bem, nós estávamos com o município de Niterói, que ele não respondia a esse relatório, e então nós fizemos uma reunião particular com eles, né? E nos indicadores próximos, que eu não estou apresentando aqui, isso veio bem melhorar sobre esse preenchimento, esse acompanhamento. O município do Rio, por ter painéis de atendimento, fica bem fácil e isso vem sendo preenchido, às vezes uma semana ou outra é que tem um pequeno atraso, mas mas acaba atingindo a meta. Bem, o nosso desempenho dos 8 indicadores, desculpe, dos 9 indicadores, ficou em 96%, mas é sempre bom a gente estar conversando quando o indicador abaixa, quando o indicador pode melhorar, mesmo que atinja a meta, ele pode melhorar, né? Então, esse é um resumo desses 2 municípios da rede Sentinela da gripe. Tá? E, desculpe, bem, até essa semana, falando um pouco sobre a distribuição dos vírus, né, eu coloquei só do ano de 2025, tirei do CIVEP isso, né, até semana 38, porque aqui no estado nós fazemos o acompanhamento, uma planilha de acompanhamentos de casos de SRAG por semana. Então, toda semana nós colocamos o geral de SRAG por município, tá? E fazemos também da semana da Rede Sentinela. A gente pode observar que da semana 13 até a semana 23, quem circulou bastante foi o H1N1, influenza H1N1, e o vírus sincicial respiratório, que este ano conseguiu ter uma alta imensa aqui no estado do Rio de Janeiro. Estamos chegando a quase 4.000 registros de vírus sincicial na síndrome, no SRAG, tá? E a importância do acompanhamento dos vírus da rede Sentinela, ela ajuda muito a prever, quando fala assim, está tendo um surto de H3N2, está tendo um aumento. Então, a rede Sentinela traz essa visão para a gente. Foi o que aconteceu no estado em 2022 para 2023. A gente começou a ter um aumento de registros de influenza H3N2, quando vimos na rede Sentinela, era realmente o H3 que estava fazendo esse aumento e o surto que aconteceu no final de 2022 para 2023. Então, assim, a importância de ter a rede Sentinela nos ajuda na relação da circulação, do que está circulando, e também muito na organização da rede, de como pode estar ter leito, se preparando, porque um aumento de H1N1, que é o que aconteceu este ano para a gente, você tem que ter uma organização de leitos previamente estabelecido para que possa estar acontecendo no estado.
E é importante também, a gente fala de várias coisas, mas é importante também a gente conhecer o que está também circulando nos nossos estados limítrofes, Minas, com Rio, São Paulo. Então, assim, acompanhar também a distribuição, a circulação desses vírus nos estados limítrofes com o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas, São Paulo, que leva uma tendência para a gente também aqui no estado. A gente fica observando, então, observando que também possa vir a circular no estado do Rio de Janeiro. Bem, nós estamos numa fase de querer ampliar a rede sentinela da gripe para o estado, não só os 2 municípios, que é Rio de Janeiro e Niterói. Rio de Janeiro é metropolitana 1 e Niterói é metropolitana 2, né? Mas nós temos mais 7 regiões para estar ampliando, e é um desejo, inclusive, um desejo da secretaria, e é um desejo também que a gente consiga, da gerência, a gente consiga ter pelo menos um município em cada região do estado. Ele faz parte também do Plano Estadual de Saúde do Estado 2000 até 2027. Né? Então, nós estamos batalhando isso. E montamos um cronograma, né? Graças também ao incentivo que nós tivemos a reunião com o Vigiares, né? Então, isso promoveu uma força de ação para que possamos estar ampliando a rede Sentinela por parte daqui da secretaria, com a ajuda do CIEVES. Tá? Nós promovemos, em junho, uma reunião com municípios que a gente elencou, e elencamos de que maneira? De maneira a ter todos os critérios como deve ser implantada uma unidade sentinela, porta aberta, atendimento 24 horas, aquele município que tem hospital, grande atendimento, faz notificação. Então, nós elencamos alguns municípios e apresentamos a ele como que é toda uma rede sentinela. Isso foi no dia 26 de junho. No dia 4 de julho, era um prazo final para eles se manifestarem o interesse de fazer adesão à rede sentinela. Nós apresentamos a 23 municípios, e 8 municípios sinalizaram o desejo de aderir à rede sentinela. No dia 10/7, passamos pela bipartite, na CIB, né? O próximo, nós ficamos com uma região que estava sem representante, nós fizemos contato com essa região. Nós temos ter contato com uma outra região, que vocês vão ver agora, que não tem representante ainda. E a próxima reunião, que dá para marcar, é como a gente vai conversar com os municípios que se manifestaram a adesão à Rede Sentinela, como ela tem que funcionar, como eles têm que fazer o termo de adesão assinado pelo secretário. Então, assim, essa reunião está para acontecer ainda. Bem, esses foram os municípios elegíveis para ampliação da Rede Sentinela. Quando nós fizemos isso em reunião aqui dentro com nossos gestores, cada município tinha uma justificativa porque nós elegemos ele. Na região norte, Campo dos Goitacazes,
Macaé, São João da Barra e São Francisco de Itapapuana, principalmente esses dois municípios, eles são municípios de rota de aves e foram encontrados aves contaminadas nesses dois municípios. Mas nenhum dos 4 municípios da região norte se manifestou ainda, nós teremos que conversar um pouco mais com eles. Na região noroeste, que houve a conversa, um contato, foi Itaperuna, que é um município sede da região noroeste. Lá tem hospitais, unidades de saúde, inclusive o hospital da rede Renave, Bom Jesus de Itabapuana, tá? Que ele faz divisa com o Espírito Santo e atende bastante, é regulado muito para o Hospital de Bom Jesus de Itabapuana, se manifestou. Na região serrana, ela é uma região tem em torno de 14 municípios. Petrópolis, o que se manifestou o interesse, tá? Região da Baixada Litorânea, onde fica Búzios, Araruama, Rio das Ostras, Saquarema, onde tem competição de surf, né? Região da Baixada Litorânea que todos nós gostamos, né? Muitos mineiros vão para lá, não é mesmo, Gilmar? Então, assim, Cabo Frio é um município sede e tem hospital, tem um bom atendimento, uma excelente vigilância. Então, ele fez adesão. Os outros 2 municípios não houve interesse. Na região metropolitana já é finalizado, que é o município do Rio de Janeiro. Os outros 2 municípios não se manifestaram. Região metropolitana 2, nós temos Niterói, né? E São Gonçalo voltando a fazer parte da Rede Sentinela. No Centro-Sul, nós temos Miguel Pereira, tem hospital que faz atendimento de municípios ao redor, né? E tem uma excelente vigilância epidemiológica. Temos Tregi e Vassouras, que nós estamos aguardando ainda a resposta deles. Tregi é um município também de grande importância, mas, por enquanto, como mudou de gestão há pouco tempo, nós estamos aguardando uma nova conversa com eles. Por quê? Eu estou falando desse município, porque ele faz limítrofe com um município que é o maior produtor de aves do estado, que é São José do Vale do Rio Preto. Então, muitos trabalham em Três Rios. Então, eu desejo que Três Rios faça essa adesão devido ao município que é grande produtor de aves, e a gente pensando em um H5N1 é de grande valia. Região do Médio Paraíba, Resende, que é um município onde tem a AMAN, próximo, e tem várias indústrias automobilísticas, junto com um município que é bem limítrofe, que é Porto Real. Então, nós temos ali indústrias da Peugeot, Nissan. Então, tem um trânsito de pessoas muito grande, vindo de outros municípios, de outros estados, e inclusive de fora do país. Nós temos Valença, que ainda não aderiu, apesar que lá tem faculdade, tem hospital, né? Volta Redonda, que é um município que tem grandes indústrias, grande movimento, é um município também sede da região Médio Paraíba. E tem Hospital da Renave, que é um hospital do Estado, que é o Zilda Armes, onde muitos pacientes são regulados para lá. E a região da Bahia, da Ilha Grande, Angra dos Reis, que se manifestou, e a gente esperamos ter uma rede sentinela na Bahia da Ilha Grande. Então, assim, o mapa fica dessa maneira. Onde está em verde,
né? Foi Rio e Niterói, que já funciona, e em processo dos municípios que sinalizaram adesão, são os que estão em amarelinho. E aí nós temos uma parte que está bem vazia ainda, mas a questão de implantação da rede Sentinela é assim, um passo de cada vez, e não. E assim, é, a gente precisa estar conversando, organizando, e não é só aceitar, né? É o manter essa unidade sentinela. E isso é importante, porque uma vez implantada, nós desejamos que ela continue implantadas, né? Esses municípios todos, os que fizeram até adesão, estão fazendo parte é, do curso EAD, que aí dá muita força, né? Incentivo para eles entenderem muito o que é uma rede sentinela. Bem, os nossos próximos passos fortalecer as parcerias técnicas e institucionais junto à SES, garantir a sustentabilidade da vigilância sentinela, é o que eu acabei de dizer, garantir essa sustentabilidade através da qualificação contínua das equipes, né? Esse é um item muito importante, né? Ampliar a capacidade de resposta frente aos vírus respiratórios, utilizando as análises epidemiológicas oportunas e um fluxo de comunicação com os municípios de forma ágil. É isso. Eu agradeço o convite. A nossa equipe aqui é a equipe das doenças, a gerência das doenças imunopreveníveis, que a gerente é Itacirema, que se encontra presente, eu, Maraci, doutora Mônica Stávola, que fica com as doenças exantemáticas, Valéria Moraes, que fica com as doenças difteria, tétano e coqueluche, né? PFA, e pólio, e varicela, e é isso. Eu agradeço super ao Gilmar, à Bruna, essa oportunidade de mostrar como que estamos nos organizando. Gostei muito da apresentação de vocês, que vocês têm indicadores estaduais para a Rede Sentinela. A minha chefe está aqui presente, gostou bastante, até fotografou, né? Então, assim, é uma gerência pequena, que além das doenças, nós temos a meningite, que compõe a gerência. Nós contamos que somos poucos, né? Nós contamos com apoiadores OPAs para estar trabalhando em determinadas frentes, que é sarampo, nós temos 2 apoiadoras da OPAS, que foram residentes e estão com a OPAS. A poliomielite tem mais uma apoiadora, e a meningite tem mais uma apoiadora. E trabalhamos com Goldata, né? Que também tem mais uma apoiadora, e espero que para o ano eu ganhe uma apoiadora para estar trabalhando a Rede Sentinela, porque sozinho fica, às vezes, um pouco difícil, que é muita coisa para a gente, tá? E estou aberta a qualquer outra pergunta que vocês queiram fazer. Obrigado, gente. Como é que você... Maraci, né? A Sirema, Mônica, Valéria, obrigado por vocês estarem aqui com a gente, né? Assim, é sempre muito rico a gente poder aqui ouvi-los, né? Trocar essas experiências, né? Particularmente a gente aprende bastante também. É um desafio essa vigilância, essa nossa vigilância, o grupo nosso que também é similar ao de vocês, né? Trabalhamos com as mesmas doenças. E ainda temos o Covid agora para a gente alinhar, que é enorme, né? Dilma, boa tarde a todos, em primeiro lugar.
Gilmar conheceu uma colega nossa, Laís Godoy, a conta do Bacana, adorei conhecê-la aqui. Ela, sim, ficou muito entusiasmada, muito feliz por ter conhecido você, falou que você é assim, super gente boa, muito competente, conhece muito, sabe do que fala. Isso é muito bom, sabe? A colega vir com essa impressão positiva de um colega de longa data. E reverbera na sua equipe, a vigilância de Minas, muito bom. Gilmar representa o que a vigilância da Secretaria de Saúde de Minas desenvolve e faz. Bom. Não, obrigado, assim, né? Deixo o meu grande abraço para ela também, né? A gente teve a oportunidade de conhecer aqui e trocamos diversas ideias aí que eu acho que são produtos que vocês têm aí que a gente gostaria de trabalhar aqui. E esse é um momento rico, né? Até foi uma conversa que eu tive com a Bruna. Bruna, a gente quer conhecer, né, como é que o Rio está trabalhando para a gente poder, né, saber e trocar os nossos feedbacks. Muito bem. Bruna, fique à vontade. Gente, ó, eu faço minhas palavras também, as do Gilmar, né? Achei muito interessante a apresentação da Maraci e, assim, né, traçando um paralelo aí na questão da situação do Rio, da situação de Minas Gerais, a gente observa algumas semelhanças, né? No sentido dessa questão do aumento do número de unidades, né? Do todo o trâmite, da necessidade da sustentabilidade, isso é muito difícil, a gente nota, às vezes, que mudanças de recursos humanos impactam na qualidade dos indicadores e das ações desenvolvidas. Então, essa sustentabilidade é um desafio, né? Que você colocou e a gente observa aqui também. A Maraci, gente, a gente teve um momento de apresentação para o Ministério da Saúde, né, onde todos os estados apresentaram, e a apresentação dela foi muito elogiada e tudo, então isso também serviu de estímulo para a gente convidá-la aqui. E vocês notem, né, que a gente está muito ali próximo, a gente está 95, o Rio de Janeiro está 96, então inclusive os indicadores que estão mais baixos são os mesmos, que é a questão da qualidade dos dados, né, achei interessante isso. A circulação viral muito parecida esse ano, então foi influenza e foi sincicial esse ano, que teve aí com mais força, né? Então, assim, é sempre uma experiência muito rica, né? Eu fiquei com inveja de vocês terem 92 municípios. Vocês não querem alguns municípios? A gente pode negociar se vocês quiserem. Fiquei com inveja das praias, da hora que você falou o nome dos municípios também, me passaram várias aqui na cabeça, e é isso, gostaria de agradecer. Acho que pode estar fechado aí, se estiver falando. Pessoal, Maraci, né, Bruna, assim, é rico a gente ter essa oportunidade aqui, né, de estar trazendo e conhecer a realidade. Oi, agora que eu estou Gilmar, ouvindo. nós contamos também, a Maraci até citou, com o CIEVES, mas especialmente com o Centro de Inteligência e Saúde, que foi criado recentemente, foi um marco dentro da gestão atual da doutora Cláudia Mello. Me parece que a equipe de vocês já esteve aqui nos visitando, quer dizer, visitando esse centro de informações em saúde. E, assim, para a gente é de uma grande parceria, porque eles desenvolvem, eles têm métodos e ferramentas digitais que agilizam essa parte da informação e deixam disponíveis num site que nós apelidamos como... Apelidamos não, leva esse nome mesmo, de Monitora RJ, e eles desenvolveram também um periódico semanal, falando também especialmente da vigilância da Rede Sentinela, isso tudo sempre conversando, né, em parceria, conversando conosco, pedindo nossa opinião. Então, isso também é de acesso público. Se vocês tiverem interesse de
de darem uma olhadinha lá para verem como é que isso se dá, a gente gostaria muito. Não sei se vocês já fazem isso habitualmente, mas se vocês tiverem interesse, a gente pode mandar o link, tá? Obrigada. Não, eu agradeço, a gente vai gostar muito, né? Ainda mais que vocês têm um know-how em relação a isso, que a gente percebeu que a gente, aqui, apesar desse investimento todo, a gente ainda trabalha muito com os processos de trabalho um pouco mais antigos, baseado em planilhas, em análise, em tabuins, né? E essa capacidade analítica, que é o que vocês têm, né? A gente ainda tem somente uma parte do setor saúde um pouco mais avançada, né? Dentro das imunopreveníveis é um processo que a gente está desenvolvendo, né? E aí análise em R, dados em BI, né? E tudo, como vocês colocaram, inteligência e recursos, é uma etapa que a gente agora está discutindo em função do tamanho que essa vigilância ela tem ganhado, né? Em termos de escopo, né? Responder tudo isso com Gold Data, com tudo, são desafios que a gente tem na nossa rotina. Ok? Pessoal, alguma pergunta dos que estão aqui, das unidades? A gente está à disposição, né? Caso vocês queiram manifestar, fiquem à vontade para levantar a mão aqui na conexão. Bruna? Não, vendo pelo chat aqui, veio uma pergunta falando da homogeneidade, né, que é um indicador nacional, você já respondeu. É mais no sentido de não haver oscilação no número de amostras ao longo das semanas epidemiológicas, evitando essa amplitude do número de amostras. Acho que é isso, né, pessoal? Estão caladinhos hoje? Perguntas? Ok, então vou considerar assim, né? Eu acho que foi rico as informações, gostei de saber como que a gente está, né, organizado, saber que tem uma unidade ali que é vizinha com Minas, né? Resende, né? E aí a gente já sabendo que possivelmente podemos aí compartilhar resultados que podem ser de interesse tanto do nosso estado quanto de vocês aí em alguns cenários. Então, eu gostaria mais uma vez agradecer vocês, né, em relação a... Chegou uma pergunta aqui. Vocês têm para o Rio de Janeiro, né? Vocês têm algum fluxo para influenza aviária humana que vocês queiram dar algum destaque? Estou considerando aí que vocês reportaram, né, ter local de ave migratória outro dia. E Resende fala aqui que tem um hospital também vinculado à Renata. Tem vinculado, sim, eles estão tentando, aqui, a Renave aqui, em cada região, ela vem fazendo capacitações para estar colocando hospitais na rede deles, e Resende tem sim, tá bom? E sobre fluxo de influenza aviária, tem algum destaque que vocês queiram dar? A pergunta da Tatiana. O fluxo de aves, né, encontradas em locais, esse fluxo ele é feito com o CIEVES daqui do Rio, junto com a Secretaria de Agricultura, que já tem uma parceria, e eles que manejam isso para a gente, tá bom? Excelente. Pessoal, então, acho que a gente conclui aqui, né, a pauta de hoje, né? Agradeço demais, Maraci. Essa vídeo vai estar gravada, eu vou compartilhar com vocês, aí vocês ficam à vontade para fazer, né, o uso, né, dos dados que forem, né, do interesse, e a gente também se coloca aqui, enquanto equipe, à disposição para as trocas que vocês acharem, né, estratégico aí no processo, tá bom? Bruna, agradeço demais a Bruna. Oi, diga.
Eu queria agradecer também a Gabriela, nossa estagiária, que foi ela que tomou conta de convite, de tudo, e a Fernanda também, que tomou conta toda dessa conexão viral. Ela ajudou a gente aí enquanto eu estava fazendo uma visita de supervisão, elas ficaram na retaguarda aqui. Então, muito obrigada, Gabriela e Fernanda, aqui da nossa equipe. Perfeito, bom lembrar. Se não fosse elas, nós não estaríamos aqui, né? Essa organização toda, né? Esse preparo, esse cuidado, né? A Fernanda e a Gabriela trouxeram aqui. E os convites, tá bom? Eu gostaria de agradecer novamente a você, Gilmar, a Bruna, agradecer também a Itacirema, nossa gerente, está aqui junto, né? A Letícia, que é a nossa apoiadora da OPAS, que me ajudou a colocar aqui a minha apresentação e me acompanhou também, né? Então, assim, para Minas, um beijo, um pão de queijo. Um Um abraço, beijo. gente. Obrigado. Tchau, boa tarde a todos, um beijo também. E o pão de queijo eu levo aí qualquer dia, ou, né, a gente se encontra. Tchau, tchau.